Olá! Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais fascinantes da Bíblia, a jornada do apóstolo Pedro. Sabe, é a história de um homem comum, um pescador, que passa por uma transformação, assim, inacreditável. A gente vai ver como essa figura cheia de altos e baixos se tornou um pilar fundamental da fé cristã. E aqui está a grande questão que norteia a vida dele, né? Como pode a mesma pessoa que teve uma fé gigantesca a ponto de andar sobre as águas é a mesma que num momento de pressão nega conhecer Jesus? É um paradoxo, uma contradição que a gente vai desvendar juntos passo a passo para entender essa mudança radical. Bom, para a gente entender o Pedro Rocha, primeiro a gente precisa conhecer o Simão. Sim, antes de ser Pedro, ele era Simão. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o comecinho, e conhecer esse discípulo tão, inconstante. Pensa na cena. Simão, um pescador, um cara simples, trabalhador, vivendo a vida dele lá na Galileia. Um dia, o irmão dele, André, chega e diz: "Achei o Messias", e o leva até Jesus. Naquele momento, a vida de Simão muda para sempre. Jesus olha para ele e o chama para uma missão totalmente nova: ser um pescador de homens. E ele vai, deixa tudo para trás. E aqui a gente vê o retrato perfeito da inconstância dele. No momento, inspirado por Deus, ele faz a declaração mais importante de todas: Tu és o Cristo. Uau, que revelação! Mas, pouco tempo depois, movido pelo medo, ele diz: Não conheço esse homem. É o mesmo Pedro. Dá para acreditar? É um contraste impressionante. E o mais incrível é que Jesus já sabia. Ele sabia que Pedro ia falhar. Antes mesmo da negação, Jesus avisa: "Olha, o inimigo vai te abalar, mas eu orei por você." E mais, ele não só prevê a queda, mas também a restauração e o futuro ministério de Pedro. Quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Isso é graça pura. É por isso que a gente se conecta tanto com a história de Pedro, porque ele era humano, de verdade, cheio de paixão, mas também de medos e falhas. E a beleza disso tudo é que Cristo o escolheu mesmo assim. A história de Pedro nos mostra que o que importa não é a nossa perfeição, mas a disposição de seguir a Jesus, mesmo sendo imperfeitos. Ok, então a gente viu o Pedro inconstante. Agora, vamos para o grande ponto de virada. O momento em que o pescador medroso se transforma num apóstolo destemido. Prepara aí, porque agora a história muda completamente. Depois da negação, Pedro devia estar se sentindo a pior pessoa do mundo, destruído, arrependido. Mas, após a ressurreição, o anjo dá um recado específico. Vão dizer aos discípulos e a Pedro. Essa menção direta do nome dele foi um sinal claro de perdão e de que ele ainda fazia parte do clã. Foi o começo da restauração dele. E então chega o dia de Pentecostes. Imagina a cena. Os discípulos reunidos, um som como de um vento muito forte invade o lugar, e línguas de fogo pousam sobre cada um. Eles são cheios do Espírito Santo. É o nascimento da igreja. E no meio de tudo isso, surge um novo Pedro, completamente transformado e capacitado por um poder divino. Lembra daquele Pedro que negou Jesus por medo de uma serva? Então, esquece ele. O Pedro que se levanta do Pentecostes prega com uma ousadia tão grande que em seu primeiro sermão, quase 3.000 pessoas se arrependem e são batizadas. 3.000, num único dia. É uma mudança assim da água para o vinho. E esse número não é só estatística, sabe? Ele revela o impacto imediato da vinda do Espírito Santo. A mensagem do Evangelho, proclamada por um homem transformado, teve um poder explosivo. A igreja já nasceu forte e Pedro estava ali na linha de frente como um verdadeiro líder. Mas a transformação de Pedro não foi só um evento isolado, um momento de empolgação. Foi uma mudança de caráter, profunda e duradoura. Vamos ver agora como esse novo Pedro agia no dia a dia, liderando a igreja que estava nascendo. Olha que cena poderosa! Um homem aleijado desde o nascimento pedia esmolas na porta do templo. Pedro e João passam por ele. Pedro fixa os olhos nele e diz essa frase que ficou para a história. Ele não oferece dinheiro, ele oferece o poder de Jesus. E o homem é curado na hora. Esse era o novo Pedro, um canal de milagres. E as autoridades religiosas, aquelas mesmas que condenaram Jesus e de quem Pedro tinha tanto medo,
Agora ele as enfrenta cara a cara. Ele é preso, ameaçado, mas não recua. Cheio do Espírito Santo, ele proclama a ressurreição de Cristo bem na frente deles. O medo simplesmente desapareceu. Então, fazendo um resumo, o Pedro transformado era um líder completo, né? Ele pregava com ousadia, operava milagres, guiava a igreja com sabedoria, confrontava o pecado sem hesitar e ajudava a criar uma comunidade unida. Uma mudança radical em todas as áreas da vida. E chegamos ao famoso título de Pedro, a rocha. Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre esta pedra. Mas o que isso quer dizer exatamente? Vamos desvendar juntos esse ponto que é super importante para a teologia cristã. Aqui tem um detalhe no grego original que faz toda a diferença. Jesus chama Simão de Petros, que significa uma pedra, um pedaço de rocha. Mas ele diz que vai construir a igreja sobre esta pedra, que significa uma rocha maciça, um fundamento, um leito rochoso. Percebe a diferença? Ele faz um jogo de palavras genial. Ou seja, a grande rocha, o fundamento da igreja, não é o homem Pedro, com todas suas falhas e inconstâncias. A pedra é a verdade monumental que Pedro declarou, a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa verdade é a base inabalável da nossa fé. Dando uma olhada na linha do tempo da vida dele, a gente vê toda essa jornada de forma clara. Do chamado inicial, passando pela queda e pela restauração, até se tornar o grande líder da igreja primitiva e, finalmente, dar a própria vida por sua fé. A queda não foi o fim da história. Foi, na verdade, um preparo para o que viria a seguir. E, no fim das contas, a história de Pedro deixa essa reflexão para a gente. Se Deus pode pegar um homem comum, cheio de falhas, e transformá-lo nesse gigante da fé, o que o poder do Espírito Santo não pode fazer na nossa vida hoje? A história dele é um convite para acreditar que nossas fraquezas não definem nosso futuro, mas podem ser o palco para a manifestação da graça de Deus.